Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mundo da elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre terminais isolados. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, eu trouxe hoje uma série de terminais isolados, alguns terminais diferentes que as pessoas não têm tanto costume, só alguns profissionais aí conhecem vários tipos, mas existem vários tipos de terminais isolados para diversas utilizações. Então eu recebi aí alguns modelos de terminais da Crimper para estar apresentando para vocês, e também pesquisando sobre os terminais eu senti a necessidade de falar com vocês sobre qualidade de terminal, pois existem diversos fabricantes, mas nem todos os fabricantes prezam pela qualidade, tanto pela qualidade do material de conexão quanto pelo material de isolação. E existem normas para a fabricação de terminais elétricos e é importante que esses fabricantes o sigam. Então é importante trabalhar com algum fabricante que você já tenha noção da qualidade do material, e a Crimper é um dos fabricantes que eu conheço aí há bastante tempo, já trabalhei com materiais da Crimper, ok? Então vou mostrar para vocês alguns tipos de terminais. Eu vou começar falando sobre os terminais de conexão a parafuso, que são os terminais olhais. Então pessoal, tá aparecendo na tela para vocês aí falando um pouco sobre terminal olhal ou terminal anel, que é o nome técnico, o pessoal conhece como terminal olhal. O terminal olhal ele é usado para conexão do cabo diretamente em parafuso. Isso facilita porque se você não estiver utilizando o terminal para fazer uma conexão no parafuso, não fica adequado, não fica bom. Dá para fazer um olhal com alicate, mas não é 100% confiável. O ideal é usar um terminal do tipo olhal, ok? E esse terminal ele vai preso diretamente no parafuso. Isso é uma vantagem, porque você tem que tirar o parafuso, colocar dentro do terminal e aí depois parafusar de novo. Se o parafuso afrouxar, o cabo ele não solta, ele fica bambo, mas ele fica preso na conexão. Isso é uma vantagem. Então você só consegue tirar o cabo se você retirar completamente o parafuso do ponto de conexão para poder conseguir tirar o terminal e tirar o cabo. Então aqui eu tô com 3 modelos de terminal olhal. Esse terminal olhal para 1,5, para 2,5 e para 6 mm. Essas cores elas são padronizadas, então sempre que você vê o terminal vermelho para cabos de até 1,5, o terminal azul para cabo de 2,5 e o amarelo para cabo de 6 mm. E esse olhal aqui ele tem a ponta arredondada. A gente também tem o terminal do tipo lingueta. Esse terminal do tipo lingueta plana, pessoal, ele também é um terminal do tipo olhal. Ele também funciona como terminal olhal, vai ser na conexão do parafuso, só que ele tem a cabeça retangular. Isso vai facilitar para que ele seja fixado em alguns tipos de régua de Borne. Então tá aparecendo uma imagem aí para vocês de alguns tipos de régua de Borne, onde vai ser utilizado esse terminal lingueta. Por ele ser nesse formato retangular, ele encaixa na lingueta dessas réguas de Borne, facilitando a conexão. Alguns modelos de régua até aceitam o terminal olhal arredondado, mas não fica adequado. Então você tem que usar o terminal correto, que vai oferecer a melhor fixação, que é o terminal de lingueta plana. Aqui na nossa imagem eu também tenho os terminais de lingueta plana, então tenho os 3 modelos aqui. Vocês podem ver que a conexão dele é retangular, facilitando aí para alguns tipos de conexão em alguns pontos onde seja necessário uma conexão retangular. O próximo terminal que a gente vai ver aí, pessoal, é o terminal do tipo anzol. Ele parece bastante com o terminal olhal arredondado, só que ele tem uma leve abertura, e essa abertura é na parte de trás, ok, do terminal, né? Quase aqui no finalzinho. Então isso facilita para você enganchar o terminal em algum tipo de parafuso. Dependendo da complexidade, da dificuldade de colocar o terminal, você usa esse como se fosse um anzol mesmo. Você engancha ele no ponto do parafuso. E isso facilita, você não precisa tirar totalmente o parafuso. Em algumas situações isso vai ser uma vantagem, você não precisar tirar completamente o parafuso e utilizar o terminal anzol. Então tem uma imagem ali, você consegue enganchar o terminal em alguns tipos de parafuso. Isso facilita muito a colocação do cabo, principalmente quando é um local de difícil acesso. Você consegue trabalhar com o cabo, colocando o cabo diretamente ali no anzol. Então esses 3 primeiros terminais foram os terminais olhal, lingueta e anzol. E aqui a gente tem os terminais que a gente chama de forquilha ou garfo. Então eu tenho também 3 modelos de terminais do tipo forquilha ou garfo, como o pessoal comumente chama. Então a gente vai mostrar cada tipo desse. Então o mais tradicional aí, pessoal, é o terminal garfo plano, ok? Ele é usado em barras de Borne, fixação em parafuso,
contatores e etc. Por ele ser plano, ele se assenta perfeitamente ali na base do contato, na superfície da barra, e proporciona uma fixação segura de conexão, ok? Aqui eu tenho para vocês, agora eu tenho 4 porque eu também tenho terminal forquilha de 10 milímetros, ok? E aí vocês podem perceber o formato dele, que é um formato retangular com abertura. Então você consegue fazer a fixação em locais que tenham parafuso, ok? Vocês podem perceber que a base de fixação, até para o de 10 milímetros, ela é bem larga, né? Então isso aqui vai ser usada em alguns tipos de fixação, devido a esse tamanho aqui do retângulo onde é colocado o terminal. Então isso vai ser usado para terminais de 10 milímetros, onde haja um espaço considerável para você encaixar o terminal. Então a gente tem uma imagem aqui onde a gente consegue ver a colocação do terminal do tipo forquilha em um componente do tipo contator. Então ele encaixa perfeitamente aí no borne ali do contator. O nosso próximo caso, pessoal, é o terminal com a forquilha dobrada. Ele tem a ponta curva, o que facilita o encaixe em certos tipos de componente. Então se você tem um componente que está sobressaltado ali onde vai ser feita a conexão, você pode usar esse tipo de terminal que ele vai enganchar e vai ficar melhor preso. Tem essa imagem que mostra para vocês aí, ó. Então eu tenho aqui o terminal com a ponta curva e aqui eu tenho a fixação do parafuso com essa arruela de fixação. Então você vê que o encaixe, ele proporciona um encaixe adequado e isso vai ficar enganchado ali no ponto de conexão. Aqui a gente também tem os 3 tamanhos, a Crimper disponibiliza aí também em outros tamanhos. A ponta do terminal ela é curva, ok? Então a gente consegue fazer uma conexão adequada dependendo da nossa necessidade. E a gente tem também o terminal forquilha do tipo anel. O terminal forquilha do tipo anel, aparecendo na tela para vocês aí, ele faz um encaixe homogêneo, onde a conexão é arredondada como num parafuso. Por ele ser aberto, não precisa ser retirado completamente o parafuso, igual no caso de um olhar, então isso facilita e agiliza, né, a conexão. Então ele lembra um olhar, só que ele tem a ponta aberta para fazer a conexão. Então, do mesmo modo que a gente tem o terminal forquilha tipo anel, a gente tem a forquilha comum. Vocês podem ver que ele não tem aquela rebarba que é a ponta do terminal forquilha comum. Então ele tem um acabamento mais arredondado de um parafuso. Isso facilita e aí fica um encaixe bem homogêneo ali, bem preso. E a gente também tem ele nos 3 tamanhos aqui para mostrar para vocês. Então a gente consegue ver o formato arredondado e a abertura para ser colocado no parafuso. Agora a gente vai falar dos terminais do tipo pino e dos terminais do tipo ilhós. Esses aí são mais comuns, a maioria do pessoal já viu esse tipo de terminal, tá? Mas vou dar uma passada mostrando cada um desses tipos. O primeiro deles, pessoal, é o terminal do tipo pino. Ele é utilizado em bornes a parafuso, contatores e outros tipos de componente. Ele tem aquela ponta dobradinha, achatada, como vocês estão vendo aqui. Isso vai facilitar a conexão em alguns tipos de componente, beleza? O primeiro, que é o terminal do tipo pino, a gente pode conectar. Uma das facilidades do terminal do tipo pino é poder conectar 2 terminais, né, em alguns tipos de componente, como por exemplo o contator. Então aqui tem uma imagem mostrando a conexão de 2 cabos com o terminal do tipo pino. Aqui eu tenho também 4 tamanhos, né, 1,5, 2,5, 6 milímetros e 10 milímetros. Então tem aqui os 4 tamanhos aqui. A Crimper ela disponibiliza em outros tamanhos também. Então esse terminal ele é comum, muita gente já usa ele em comandos elétricos aí e em outros tipos de componente. Pode ser usado, por exemplo, para conexão em uma tomada, em um interruptor. Na instalação residencial também não tem problema utilizar esses terminais na instalação residencial. E aí a gente entra na linha do terminal ilhós, que é o terminal do tipo tubular, o pessoal conhece. Ele é próprio para uso em eletroeletrônica, em alguns componentes só consegue conectar se for utilizado esse tipo de terminal do tipo ilhós. Ele tem a dimensão reduzida para contato que necessitem de resistência à vibração. Então tem uma imagem aqui que mostra a conexão sendo utilizada com o terminal do tipo ilhós, principalmente componentes tipo inversores, alguns componentes menores que a conexão é por pressão em vez de ser parafuso. Só pode ser feito utilizando o terminal do tipo ilhós. O terminal do tipo ilhós, pessoal, ele tem uma gama de tamanhos bem variados. Eu tenho alguns modelos, vai desde o 0,25 milímetros até o 10 milímetros quadrados. Então a gente tem para todo tamanho de cabo, passando aí por 1,5, por 2,5, por 4, por 6, por meio, 0,75. Então a gente tem o terminal do tipo ilhós
para praticamente todos os tamanhos de cabos, tá? Lá na Crimper você ainda consegue achar esse terminal tipo Ilhós para cabos de maior bitola do que 10 milímetros, ok? Então tem aqui alguns modelos, você pode ver que o 0,25 ele é bem pequeno, tem gente que chama ele de terminal agulha, que ele vai conectado ali em alguns componentes através de pressão. A gente também tem os terminais de Ilhós tubular do tipo duplo, onde você consegue conectar 2 cabos da mesma bitola no mesmo terminal. Então a gente usa esse terminal para fazer derivação de 2 cabos. Tem aqui um exemplo, um cabo de 1 milímetro. Eu tenho 2 cabos presos ao mesmo conector. Então aqui eu também tenho vários tamanhos do terminal tubular duplo. Você pode ver que o de 10 mm ele vai caber 2 cabos de 10 mm, então ele sempre vai caber 2 cabos fixados no mesmo terminal, ok? Então tem aqui os terminais duplos, passando aí por 1 mm, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 mm. Aqui eu tenho o de 0,50 e o de 0,75 milímetros quadrados. Então a gente tem terminal tubular duplo aí para todos os tamanhos de cabo, ok? Então esse aqui vai ser bastante utilizado onde você precisa fazer a conexão de 2 cabos no mesmo ponto. Você usa isso para prender no mesmo terminal, então aqueles 2 cabos eles não vão se separar. Bem pessoal, então a gente também tem os terminais do tipo macho e fêmea, que são terminais que são utilizados para fazer emenda em cabo, e esses terminais eles são de engate, então você tem a possibilidade de engatar o cabo e depois soltar aquele cabo sem perder os conectores. Então isso é uma grande vantagem. Você pode ter a fêmea, você ter o macho e ainda tem o macho fêmea, que é um modelo em que você consegue fazer as 2 conexões. Tá mostrando aqui nas imagens os exemplos aqui, ó. Aqui é a conexão entre macho e fêmea, então tem eles soltos aqui, eles já conectados, uma conexão tipo macho e fêmea. E quando a gente tem o terminal macho e fêmea ao mesmo tempo, você pode conectar ainda um macho e uma fêmea e fazer uma derivação. Então tem aqui, usando um terminal para fazer uma emenda de derivação ou um ponto onde eu precise derivar aquele cabo. Esse terminal ele também é usado em alguns tipos de componente, por exemplo, relés. Na área automotiva é bastante utilizado para conexão ali da lâmpada do farol do carro, por exemplo. Então você usa o terminal tipo fêmea para engatar no tipo macho, que geralmente já está preso na lâmpada. Então você faz o engate simples ali daquela conexão de cabo. Na elétrica automotiva é bastante utilizado. Aqui eu tenho eles em separado. Aqui eu tenho o terminal macho, aqui eu tenho o terminal fêmea e aqui o fêmea e macho. Aqui eu tenho uma ponta macho e uma ponta fêmea. Você pode receber aqui mais um conector. Tem aqui um exemplo de um terminal onde eu coloquei, num terminal macho e fêmea, eu conectei um macho e mais uma fêmea. Então a gente tem aqui 3 pontos de conexão de um cabo, né? Então ele é um terminal bastante versátil, esse terminal macho e fêmea, que dá para você fazer bastante coisa com ele. O último terminal que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é a luva de emenda, que ele é utilizado para fazer a emenda de cabo sem a necessidade de fita isolante, ok? Tem essa imagem que mostra para vocês aqui um cabo de 2,5 emendado, né? Então tem 2 cabos de 2,5 emendado através dessa luva. Você vê que não tem a necessidade de fita isolante porque o terminal ele é plástico, um plástico já isolado para essas tensões, ok? E aqui, pessoal, tem para vocês as luvas de emenda. No caso aqui eu trouxe luvas de emenda de 1 milímetro até 35 milímetros, ok? Então eu tenho de 1,5, 2,5, 6, 10 milímetros, 16, 25 milímetros e 35. Isso é interessante porque alguns cabos a partir de 10 milímetros você não consegue fazer aquelas emendas que eu já ensinei para vocês. Então o adequado é você utilizar algum tipo de conexão, seja a luva de emenda ou seja um terminal adequado para conexão. Então a luva de emenda ela é uma boa opção até para cabos de 35 milímetros, são cabos bem espessos, você não teria como fazer uma emenda adequada nesses cabos, ok? Então a luva de emenda é adequado para esses casos. Existem luvas para cabos até maiores, mas nesse caso são terminais de compressão, que são terminais diferentes. Então tá aí para vocês os tipos de terminal. Aqui embaixo na descrição você encontra o site da Crimper, onde você pode achar todos esses terminais, ok? É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.